E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus nesta manhã. Senhor meu Deus, amado, eterno e todo-poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós acabamos de fazer a leitura da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão entre a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai amado, Pai bendito, Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, fala conosco nessa manhã, não aquilo que nós desejamos, não aquilo que nós ansiamos, mas aquilo que é o Teu desejo e a Tua vontade para as nossas vidas. Mantenha as portas e as janelas dos céus abertas sobre este lugar, e toca-nos, ó Pai, nesta manhã. Toca também, Senhor, aquele que nos acompanha, Senhor, pela internet, ó Pai. Toca vidas através da Tua palavra, e renova, transforma, restaura, vivifica, Senhor, por amor do Teu nome. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você crê, aplauda ao Senhor Jesus, e pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Obedecer a Deus nem sempre é fácil. Obedecer a Deus muitas vezes vai contra a nossa vontade, porque a nossa vontade é satisfazer os nossos desejos. Só que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, repare na expressão, entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo das nossas vidas e as nossas decisões giram e precisam girar em torno da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A palavra do Senhor também nos diz que eu sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Isaías também disse que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Obedecer a Deus é caminhar na contramão, não só do mundo, mas muitas vezes da nossa vontade, porque a nossa inclinação, ela sempre será para o mal. E se você entender que a sua inclinação sempre será para o mal, vai ser muito mais fácil de você ter uma vida cristã saudável, porque você não vai se enganar, imaginando que você é uma pessoa boa, pura, santa, quase um Jesus dos nossos tempos.
A partir do momento que eu entendo que eu também sou mal, que existe maldade dentro de mim, eu consigo ter misericórdia do outro, eu consigo amar o meu próximo, eu consigo observar aquela vida e enxergá-la com misericórdia, porque eu entendo que eu recebi também esta misericórdia, e aquele que recebeu misericórdia precisa usar também de misericórdia. Quando nós falamos de obedecer a Deus, é confiar de que Ele cuida, de que Ele salva, de que Ele liberta e que Ele abençoa, ainda que o cenário esteja contrário. Israel viveu na sua história diversos momentos em que ele foi obrigado a confiar no Senhor. E às vezes Deus nos conduz a momentos das nossas vidas em que nós perdemos o controle. Mas o fato de nós perdermos o controle é um sinal para que nós nos lembremos de que o Senhor permanece no controle. O texto ao qual nós lemos, encontrado no livro de Reis, no primeiro livro de Reis de Israel, vai nos falar de um momento de muita adversidade nessa terra. Nós estamos falando de um período em que o reino de Israel, que representava o reino de Deus, deveria representar o reino de Deus na terra, está dividido. Depois da morte de Salomão, filho de Davi, o reino se divide. 2 tribos ficam no reino do sul e as outras 10 tribos ficam no reino do norte. O problema é que Jerusalém, o culto e o sacerdócio operava no reino do sul e o reino do norte, já com uma diversidade de deuses entrando naquela região. Não que isso não ocorra também no reino do sul. Nós vamos ver que o cativeiro posterior babilônico vai se dar no reino de Judá exatamente pelos mesmos pecados e pelas mesmas práticas. Mas neste momento, olhando para o reino do norte, depois de um rei chamado Onri, que é pai de Acabe, foi um rei que foi tão importante para Israel, mesmo que desobediente ao Senhor, importante do ponto de vista de marcar. Nem sempre alguém que é importante é alguém positivo. Foi alguém tão marcante na história do Reino do Norte, que a seguir a ele foram conhecidos como a dinastia dos Onridas. O filho desse rei, Acabe, vai se casar com uma mulher pagã, não apenas gentílica, mas uma adoradora, praticamente uma sacerdotisa de Baal, chamada Jezabel. Jezabel era filha de um homem chamado Etbaal, que era rei e sacerdote deste deus pagão. Então Acabe vai trazer para dentro de Israel uma mulher que vai corromper o culto, vai corromper o relacionamento e vai fazer com que Israel deixe de confiar no Senhor e passe a confiar em Baal. Nós, especialmente nós que estamos aqui em São Paulo, né, nós temos o costume de não olhar tanto para essa questão da necessidade da chuva. Primeiro que nós temos muitos rios aí, e mesmo de vez em quando o nível das represas que fornecem água baixa um pouco, dificilmente você abre a sua torneira e não tem água. E falar sobre a necessidade de chuva, especialmente para nós nos últimos dias, parece uma coisa muito distante, porque choveu de uma forma que quase parou a cidade, e parecia que nunca mais ia sumir aquele tanto de água. Mas observe, em uma cultura que depende da chuva para regar a plantação, que depende da chuva para que os animais tenham de beber, a necessidade dessa chuva. Só que eles trazem para dentro do reino uma sacerdotisa de um deus, Baal, que é considerado o deus das tempestades. Diante de tanta perversão, diante de tanta corrupção do reino de Deus, da palavra de Deus naquele lugar, Deus levanta um profeta chamado Elias. Elias vai até Acabe e confronta Acabe, porque a esperança de Acabe, e essa esperança que estava influenciando Israel, já não estava mais no Senhor, mas estava em que Baal forneceria chuva e forneceria o que é necessário para Israel. E quando eles passam a adorar Baal, sendo Baal, no entendimento deles, o Deus das tempestades, eles dizem o seguinte: nós agora controlamos, agora nós estamos garantidos, porque se o Senhor falhar, Baal vai lá e vai fornecer a chuva. Repara uma coisa,
quantas vezes nas nossas vidas nós deixamos de confiar no Senhor para confiar em coisas, confiar em pessoas, como se quando Deus falhar, ou seja, Deus em algum momento pode falhar, Ele pode estar fazendo outra coisa, mas eu estou garantido aqui. Eu quero iniciar esta mensagem dizendo que quem garante a minha vida, quem cuida da minha vida, quem garante a tua vida, quem cuida da tua vida, a minha e a tua vida, ela está nas mãos do Senhor. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não volta atrás, e Deus não perde o controle das coisas, porque Ele é eterno, porque Ele é Senhor. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele cuida da tua casa, da tua família, do teu trabalho, e é Ele quem provê no momento certo e na hora certa, não apenas porque Ele quer, mas é porque a vontade dEle é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O poder dEle se estende de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor, e é Ele quem cuida da tua casa, e é Ele quem cuida da tua vida. É nele que nós devemos estabelecer a nossa confiança. Agora Israel está confiando em Baal. Elias aparece: sob a minha palavra não cairá chuva do céu e nem orvalho sobre a terra. Repara uma coisa, ele está dizendo que haveria uma grande seca, porque não vai chover, e nem aquele orvalho que mantém as plantas verdinhas, aquele orvalho da manhã, aquele sereninho, vai cair sobre a terra. Ali, naquele momento, Deus está estabelecendo que Ele é quem controla a natureza. Se nós observarmos para o ambiente da época, só Deus poderia controlar a natureza. Por que é que quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos olham um para o outro e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque somente Deus pode controlar a natureza. Somente Deus pode controlar a chuva. Somente Deus pode controlar a tempestade. Somente Deus controla furacões, tornados, terremotos. Essas coisas somente podem ser controladas por Deus. E então, diante de uma terra corrompida, Deus fala para Elias: Elias, sai daí e vai para o ribeiro de Querite, porque você será alimentado por corvos. Quando Israel vai buscar Baal, eles estão buscando vida onde há morte. Eles estão buscando poder e água e suprimento naquele que não tem poder para cuidar dele, que não os chamou. Agora Deus tira Elias da terra, do centro ali de Israel, e fala: vai para o ribeiro de Querite, porque da morte Deus vai produzir vida. Repara uma coisa, estar no ribeiro de Querite, ser alimentados por corvo. Quem aqui, irmãos, imagina quando vê um corvo que tem vida por perto? Se você vê um corvo rondando, você fala: tem morte por perto. Se alimenta de carniça. Repara uma coisa, Deus muda a perspectiva, porque é Ele quem controla a vida. Israel estava confiando que quem controlava a vida não era Deus mais. Agora olha só, Elias vai para o ribeiro de Querite e fica ali durante um período. E aí Deus vai usar uma expressão que é extremamente provocativa para um hebreu que está lendo esse texto depois. Porque ele acabou de ler que Israel não obedecia a Deus, rejeitou a Deus. E aí vem uma palavra do Senhor dizendo: Elias, sai daí e vai para Sarepta, que eu ordenei que uma viúva te sustente, te dê de comer. Repara uma coisa, o rei de Israel abandonou a Deus, rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra, porque foi buscar em Sidom, foi buscar na Fenícia uma esposa pagã para corromper a sua vida e corromper o seu reino. Agora, quando Deus fala que é para Elias ir a Sarepta, Sarepta ficava exatamente em Sidom, nas terras de Jezabel, no reino de Etibaal, pai de Jezabel. E Deus fala: vai lá, porque lá
eu falei e alguém me ouviu. Porque lá eu chamei e alguém recebeu o chamado. Porque lá eu disse a minha palavra e alguém daquele reino ouviu. Eu ordenei uma viúva numa terra seca que ouça a minha palavra e que te sustente. Repara uma coisa, irmãos. É como se Deus estivesse falando conosco o tempo todo. E nós, como povo seu, como lavados, remidos no sangue do Cordeiro, não dessemos ouvidos e não obedeçamos. E aí de repente Deus fala com um ímpio que não serve a Deus, que serve a outros deuses. E essa pessoa ouve a Deus e obedece. É exatamente isso que estava acontecendo. Deus fala para Elias: sai daí e vai para lá. Agora repara uma coisa, a terra está seca. Por conta do pecado de Israel, e repara uma coisa, Israel deveria ser luz para as nações. Então mesmo as nações de entorno colhiam as bênçãos do bom relacionamento de Israel com Deus. E colhiam também a correção de Deus para com Israel. Deus certa vez olha e fala através do profeta Isaías, dizendo assim: olha Israel, para vocês é muito pouco me servir apenas para eu restaurar as 12 tribos de Israel. Repara uma coisa, Deus diz assim: eu vos chamei para que vocês sejam luz para as nações, para que vocês iluminem o caminho, para que vocês me representem nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa, todos nós temos necessidades. Talvez você está aqui nessa manhã, ou você está me acompanhando, e tem uma angústia dentro da tua alma. Talvez você tenha um problema que com as suas mãos, com as suas forças você não consegue resolver. Talvez você tenha uma aflição na tua alma, uma dificuldade que você fala: meu Deus, eu mesmo já não consigo mais, eu preciso de um socorro e eu preciso de um milagre. Deixa eu te dar uma boa notícia do céu: Deus tem poder sobre isso também, e Deus tem poder para resolver. Mas o que o Senhor está dizendo nessa manhã, para você é muito pouco me servir por causa disso, porque eu tenho algo maior para a tua vida. Eu te chamei, eu te lavei, eu te remi, porque eu cuido da tua casa, e eu quero que você represente a minha presença e o meu reino onde você passar. É muito pouco servir a Deus apenas por causa das nossas necessidades. É muito pouco servir a Deus apenas para os nossos desejos e anseios. Deus tem algo maior e melhor para nós. Imagine uma coisa: se você não puder ir a um compromisso, é claro que Deus pode ir a todos os compromissos, aqui é uma analogia para entender. Se você não puder ir a um lugar, ou se, vamos imaginar que você tem uma empresa, você tem uma reunião importante, aí você precisa mandar alguém no seu lugar. Quão grande é a responsabilidade dessa pessoa de representar você? Ou seu chefe acorda e fala assim: olha, hoje eu não vou poder ir, vá você lá e represente a mim, represente a minha empresa. Quão grande é a responsabilidade? Porque quando olharem para você, vão enxergar o teu chefe. Quando olharem para você, vão enxergar o teu patrão. Repara uma coisa, quem já viu aqui nos mercados, tem muito disso, né? Aquele representante comercial da marca. Vamos imaginar o seguinte, principalmente de café, né? Glória a Deus. Senti até o cheiro agora. Repara uma coisa, se você chega no mercado, geralmente tem alguém lá com uma maquininha de café e está te dando uma degustação de café ali. Aquela pessoa está representando aquela empresa. Se aquela pessoa de repente te xinga, te maltrata, te trata mal, primeira coisa que você vai falar assim: a moça que trabalha naquela empresa fez isso comigo. Quando nós dizemos que servimos a Deus, e se nós não nos comportamos da maneira que Deus deseja, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: aquele que se diz povo de Deus me tratou assim e me tratou assim. Há uma responsabilidade em sermos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
Aquele que foi salvo precisa indicar que alguém ainda precisa ser salvo. Aquele que foi alcançado precisa indicar para aqueles que ainda que precisam ser alcançados de que há socorro em Deus, de que há uma esperança e de que há um futuro. Agora repara uma coisa, não está chovendo, não tem água, aquela rivalidade entre nações. Elias chega para uma mulher viúva. Quando a Bíblia fala de uma mulher viúva, está falando de pobreza, porque as mulheres naquele tempo não tinham dinheiro à herança. Hoje, se o marido morre, a herança fica para a mulher. Algumas herdam dívidas, boletos, mas algumas o marido deixa ela bem. Naquele tempo, irmãos, quando o marido morria, a propriedade continuava na família do homem. A mulher não tinha direito à herança. Então nós estamos falando de uma mulher que é pobre, numa terra seca que não chove. Aí ele ia chegar para ela e falar: me dá um pouco de água. Irmãos, eu vi uma reportagem esses tempos, foi agora durante a chuva, durante essa tragédia que aconteceu no litoral norte, com água caindo, tinha água demais, não tinha, era água tratada. Uma garrafa de água que custava R$ 1,50 sendo vendida a 10 ou até 20 reais. Por quê? Oferta e demanda. Se não tem material, o preço daquilo sobe. Ou seja, se torna valioso. Sabe por que o ouro ele é o metal mais valioso do mundo? Porque você não tem ele em todo lugar, é difícil de encontrar. Ele é um material fácil de manusear, mas principalmente pelo fato de você não encontrar em todo lugar. Ninguém cava um buraco e acha ouro. Pastor, podia ser assim, se fosse assim não ia valer nada. Agora repara uma coisa, aquela mulher tinha algo precioso na mão dela. Ela tinha água. Talvez não muito. E o homem de Deus, que disse que não era para chover, chega para ela e fala: me dá um pouco de água. Irmão, se você tem uma garrafa de água na sua casa, no momento em que não chove, que você abre a torneira e não tem água, e você tem uma criança pequena, qual que é a primeira coisa que você fala? Eu não posso. Eu tenho criança em casa. Eu não vou compartilhar essa água, porque o meu recurso é escasso. Só que Deus falou e aquela mulher ouviu. Ela dá água para Elias. E Elias, quando ela vai entrando, peraí. Tem mais uma coisa. Me traz um pedaço de bolo. Aí a mulher fala assim: está abusando já. Não está chovendo, então não tem água. Se não choveu, não deu plantação. Se não deu plantação, não tenho trigo. Se eu não tenho trigo, não tenho farinha. Eu não tenho como te dar bolo. Não choveu, as oliveiras não deram fruto. Eu tenho só um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Sabe o que eu vou fazer, homem de Deus? Eu vou fazer um bolo pequeno, porque é o que dá. Meu filho e eu vamos comer este bolo e vamos morrer. Repara uma coisa. Israel, no outro reino, vizinho dela, estava morrendo de fome por desobedecer a Deus. Por dizer: eu prefiro outras coisas além de Deus. Eu prefiro fazer a minha vontade. E é tão grave porque a palavra Baal significa também marido. Então a expressão Baal significa marido no sentido de provisão e também de cuidado. E Deus disse que ele deveria ser o esposo de Israel, porque era ele quem ia cuidar e era ele quem ia prover. Israel olha e fala assim: eu não quero o Senhor, eu quero Baal. Agora repara uma coisa. Aquela mulher disse: eu vou fazer um pedaço de bolo pequeno, nós vamos comer e nós vamos morrer. Só que Elias olha para ela e fala: ó mulher,
Você já ouviu a palavra do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, vai lá e faz primeiro para mim um bolo pequeno. Faz como você está falando, faz o bolo, mas primeiro você traz um pedaço para mim, depois você faz para você e faz para o teu filho, porque em verdade eu vos digo que não faltará farinha na panela e nem azeite da botija, até o dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. Sabe o que ele estava dizendo? O Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que provê, e convém a nós como povo de Deus, obedecer a Ele em um mundo caído, obedecer a Ele em meio à crise, obedecer a Ele em meio às frustrações, obedecer a Ele em meio às aflições, obedecer a Ele mesmo quando tudo diz que não, crendo que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará em meu favor, crendo que aquele que cuida da minha alma permanece fiel, e que no tempo certo Ele abre as portas e as janelas dos céus, derrama água sobre o sedento, derrama chuva sobre os seus campos. Oh, é Ele quem cuida da minha e da tua vida. A parte mais difícil de servir a Deus é continuar obedecendo quando tudo diz o contrário. A parte mais difícil de obedecer a Deus é continuar crendo quando você ora e parece que Deus não ouve. Já passou por um momento assim? Você fala, eu oro e parece que Deus não ouve. Sabe o que é interessante? É que ali a tua espiritualidade está sendo testada. A tua espiritualidade, ela não é testada quando a gente prega, ou quando tem o louvor, e aí tem manto, tem poder, a gente pula, fala em língua estranha, roda, grita, gira, vê o milagre acontecer. A minha e a tua espiritualidade, ela é testada, ela é aprovada, e ela é mostrada que nós somos verdadeiros servos de Deus, é quando nós continuamos obedecendo a Deus, quando a nossa vontade não acontece. Repara uma coisa. Quando você pede por socorro, você machucou o seu dedo, chutou o chão. Aí você sai gritando, pai, mãe, me machuquei. E às vezes a mãe fala, eu falei para não jogar bola sem tênis. Jogou descalço, estourou o dedão. Ela vê você gritando. Fala, deixa eu chegar aqui que eu converso. Quando o pai e a mãe falam assim, não faça isso, e o menino está lá, e sobe na televisão, e sobe no rack, e pula na cama, e pula de um sofá para o outro, e faz aquele negócio de subir nas paredes. E o pai e a mãe estão falando, vai cair. Na hora que cai e se machuca, o pai e a mãe viu que não foi nada, que está doendo, mas que não aconteceu nada. E a criança vem chorando, fala, deixa, vem aqui, a hora que vier aqui, eu passo aquele sermão. O fato de o pai e a mãe não responder naquela hora, significa que abandonou? Significa que deixou de ser filho? Mas significa que no tempo certo ele cura as feridas daquele machucado. Às vezes você fala, pastor, mas eu estou clamando e Deus não responde. No tempo certo Ele cura as tuas feridas. No tempo certo Ele sara o teu coração. No tempo certo Ele te mostra o caminho. Apenas continua obedecendo e clamando a Ele, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Salvador. Repara uma coisa. E às vezes nós falamos assim, Senhor, se acontecer tal coisa na minha vida vai melhorar e eu vou conseguir te servir. Aí eu não vou ter preocupação, aí eu te sirvo. Repara uma coisa. Olha o contraste. Aqui eles estão na terra prometida já. Só que você tem Israel no Egito, Israel saindo do Egito, Israel no deserto, e Deus colocando uma coluna de fogo à noite, para que eles não morressem de frio. Deus soprando uma brisa suave, para que durante o dia, eles não morressem de calor. Deus mandando o maná do céu,
No dia que eles acordavam meio enjoados, sabe aquela criança que não quer comer, fica jogando a comida de um lado para o outro, não quero comer, não quero isso, não quero aquilo. Eu quero carne, Senhor. Deus fala, eu vou mandar carne, vocês vão comer até sair pelo nariz. Quem é o pai que falou e já não falou isso? Você vai comer agora, você não quis, você vai comer, vai sair pelo nariz. Menino guloso, menina gulosa, glutão, vai comer até sair pelo nariz. As mães geralmente falam isso, os pais geralmente são mais legais, né, gente? Mais maleável. A mãe quando fala assim com o dente assim, ó, fechado, irmão, vai comer que vai sair pelo nariz. Deus fala, vocês vão comer, vai sair pelo nariz, vai sair pelo ouvido, tanta carne que vocês vão comer. Deus sempre cuidou e Deus sempre proveu no deserto. Agora eles estão na terra prometida e não se lembram mais das provisões e do cuidado do deserto e vão buscar socorro em outro lugar. Eles estão na terra prometida, mas Deus para eles não é mais suficiente. Mas Deus encontra numa terra gentílica, numa terra pagã, alguém disposto a ouvir a sua palavra e obedecer a sua voz. O que nós temos que guardar nesta manhã é que não importa se aos nossos olhos não tem jeito, nós precisamos continuar obedecendo a Deus. Não importa se aos nossos olhos a situação é desesperadora, nós continuamos obedecendo a Deus. Não importa se as forças das minhas mãos já se esvaíram, nós continuamos obedecendo a Deus, porque nós o adoramos, o servimos por aquilo que Ele é, pela sua essência, pela sua divindade, e porque o seu Espírito habita em nós. Elias diz, não faltará farinha na panela, e nem azeite na botija, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Israel desobedeceu a Deus na terra prometida. Uma mulher que não era israelita, obedece a Deus numa terra pagã, e crê que Deus vai prover. Crê que Deus vai suprir. Talvez você ouça, você sofre tanto e continua servindo a Deus. A tua vida está de ponta cabeça e você continua servindo a Deus. Você chora tanto e continua servindo a Deus. Sim, eu choro, eu sofro, mas eu continuo servindo porque Ele é o meu Pai. Eu continuo servindo porque Ele é o meu Senhor. Eu continuo servindo porque Ele é o meu Salvador, porque Ele é o meu Redentor e porque eu tenho um relacionamento profundo com Ele. Eu obedeço a Sua palavra porque eu o amo. Eu obedeço a Sua lei porque ela foi gravada em meu coração. Ela foi pregada na tábua do meu coração com os pregos usados na cruz para crucificar o meu Senhor. Eu não posso fugir a essa verdade, eu não posso fugir a essa presença, eu não posso abandonar esse Deus, porque Ele nunca me abandonou. Aquela mulher não se perguntou. Repara uma coisa, Israel se corrompe por uma incerteza de que Baal viria a prover a eles. Essa mulher decide obedecer a Deus, pelo simples fato de Deus arder em seu coração e falar pela boca do homem de Deus. Isso aqui, irmãos, muitos falsos profetas usam isso aqui para tirar dinheiro do povo. Isso aqui não tem nada a ver com dinheiro, tá, gente? Tem muitos falsos profetas na internet que vão falar assim, faz o seguinte, dá primeiro para o Senhor, dá primeiro para a igreja, que depois Deus vai prover. Não é disso que a palavra está dizendo. Não é isso que esse texto está falando. Esse texto está falando de um povo que era o povo de Deus e rejeita o Senhor, e uma mulher no reino pagão, gentílico, no mesmo reino de Jezabel, Deus escolhe aquela mulher para suprir a vida do profeta, e Deus supre a vida dela. Que o Senhor nos fortaleça a obedecer a sua palavra.
Que o Senhor nos fortaleça a ter essa verdade ardendo em nossos corações. Que o Senhor nos fortaleça ao ponto de nós dizermos assim: Senhor, ainda que isso tudo esteja contrário, o que eu mais amo é poder te adorar, é poder sentir a tua presença e sentir o teu toque. Oh Jesus, se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus, meus irmãos.